O impasse da greve do Idaron. Segunda-feira, cedo, o movimento grevista foi deflagrado em todo o estado de Rondônia. À tarde, uma liminar suspendeu esse movimento grevista. Agora, veja bem, o homem do campo, produtor, pecuarista, que está vacinando o gado, que encerra na segunda-feira, dia 15, a vacinação e a declaração se encerra no dia 22, como é que fica? Aqui no Idaron, a partir das 2 horas da manhã, já está cheio de gente na fila para fazer a declaração, mas o movimento grevista está suspenso. O Beckman vai explicar para a gente agora como é que fica essa situação. Beckman, o movimento grevista, como é que fica a situação do pecuarista que chega aqui às 2 horas da manhã? Até lá, daqui para frente, até o dia 22, vai ser prorrogada essa data? Como é que vai ficar? Porque são 900 famílias que ainda faltam previsivelmente. Nós queremos dizer que, na verdade, a nossa situação de calamidade em relação ao atendimento, ela não é em decorrência da greve, pelo contrário, né? Eu já tenho 15 anos que trabalho na Idaron, fazendo agora esse ano, e em todos os anos que eu trabalho na Idaron, nós tivemos tumulto no atendimento a produtores. Nos últimos anos, essa situação tem se agravado muito, em virtude de que já tem, vai fazer 8 anos agora que nós não temos concurso para contratação de servidores. A maioria dos servidores, né, que foram contratados naquela época, muitos deles já saíram do órgão, porque não tem salários atrativos, condições de salários atrativas. Então as pessoas, infelizmente, vão saindo do órgão, porque evoluem, estudam, procuram outras áreas. A demanda de trabalho nessa época, Aristides, e também para toda a população, a gente quer dizer, é que ela aumentou muito. Há 8 anos atrás a gente não trabalhava com a demanda de peixes. A gente tinha uma demanda de suínos ainda muito pequena, ainda não tinham sido feitos os trabalhos para sorologia, né, a respeito de suínos. Nessa época, vale lembrar que a gente ficou livre de peste suína clássica com o trabalho de servidores, né? A demanda de atendimento para frango, para soja, era muito pequena. E hoje nós temos todas essas demandas com um quadro de servidores ainda muito menor e a quantidade de produtores aumentando a cada dia que passa. Demandas como atendimento das propriedades, no cadastramento das propriedades, a quantidade de lojas agropecuárias que se fiscaliza e a quantidade de situações que surgem são cada vez maiores. Então a tendência é que o tumulto seja cada vez maior. Essa situação ela não tem previsão de melhorar. Pelo contrário, ela só tem previsão de piorar. Então a greve que o sindicato tentou fazer e foi tolhida justamente por uma liminar, né, que saiu em tempo recorde. Ela pode acontecer ainda? Ela pode acontecer. Então, como eu estava dizendo, o agravo que a gente fez no dia seguinte à concessão da liminar, ele já tem cerca de 20 dias e ele ainda não foi julgado. Mas a gente tentou por uma outra via, através de uma comissão de servidores, que não tem vínculo com o sindicato, são servidores, se utilizando do direito constitucional de greve, ela também foi tolhida por uma outra liminar, que foi considerada pelo mesmo desembargador como sendo uma extensão do sindicato. Então, logo em seguida também o sindicato entrou com outro agravo, pedindo para sair desse polo passivo aí, porque de fato não tem ligação com a comissão de servidores, né? Essa comissão ela é completamente autônoma. Agora, Beckman, não havendo a greve até o dia 22, o prazo para o pessoal prestar conta das vacinas, ele vai ser prorrogado, vai ser dilatado ou não? Infelizmente a gente não tem essa resposta para o produtor, porque ela depende da presidência e da diretoria da Idaron. Nós, servidores, entendemos que é necessário, até mesmo pelo fato de nós termos muitos feriados nesse ano, né? Independente de greve. Independente de greve, nós tivemos apenas um dia de greve e que ficamos com 30% do efetivo trabalhando. Então a greve não tem influência nenhuma nesse tumulto que as pessoas estão vendo aqui. Na segunda-feira, enquanto estava vendo aqui o movimento de greve, havia uma reunião acontecendo da diretoria, né, da nossa comissão com a diretoria da Idaron, lá na Casa Civil em Porto Velho. Mais uma vez, as respostas elas foram bem genéricas, entendeu? Eles deram prazos até o mês de dezembro do ano de 2017 em algumas demandas que já estão em lei, então, ou seja, na verdade já deveriam estar sendo atendidas pela diretoria da Idaron. A gente lembra sempre que a Idaron é uma autarquia. Não depende de tudo da administração direta. Algumas coisas que já estão em lei e que existe um cronograma, entendeu? Já está no plano plurianual, já está no orçamento. Então não há motivo nenhum para deixar de atender essas demandas, como alguns adicionais
né, que são devidos, já constam na lei, a servidores, por exemplo, que estão lá na fronteira, trabalhando em situações calamitosas às vezes e que não recebem nem um centavo a mais por esse dispêndio, né, que eles ficam lá longe da BR, né, longe da família às vezes, né? Então são situações como essa. Agora, para tranquilizar o agricultor, o Idarom continua funcionando normalmente, mas poderá parar também a qualquer momento. Exatamente, nós continuamos trabalhando normalmente. Lembrando que o nosso normalmente é de um efetivo muito pequeno. Então a gente não consegue atender a demanda a contento. Nós temos ainda, né, quase 1.000 produtores para serem atendidos. A gente deveria atender em torno de 130, 140 produtores todos os dias. A gente não consegue atender mais do que 60, 70, até no máximo 80 produtores, porque a gente tem demandas da defesa sanitária que elas não podem deixar de ser atendidas também, como a fiscalização das lojas, a fiscalização dos frigoríficos, né, que são fiscalizados pela inspeção estadual. Então são demandas da defesa sanitária que também são imprescindíveis, que a gente não pode deixar de atender. Se nós não tivermos mudanças na legislação de fiscalização, que consigam colocar de volta atribuições dos técnicos, principalmente, se nós não tivermos mudança no plano de cargos e salários dos servidores, se nós não tivermos construção de prédios, né, a compra de equipamentos, veículos e outras coisas de importância, então a defesa sanitária pode entrar em colapso. A gente não está conseguindo atender, por exemplo, Aristide, as denúncias que são feitas, né, por exemplo, de propriedades completamente sem estrutura, que às vezes não realizam a vacinação corretamente, a gente não consegue atender todas essas demandas. Então a gente pode, eventualmente, por causa desse risco, poder, de repente, no futuro ter uma febre aftosa, o que traria um prejuízo incalculável para o estado de Rondônia. E é isso que nós, servidores, estamos querendo evitar aqui.